chegaram no pulo aqui, ó, colocando no Rios do Terra do Mandu pelo Instagram, né? Aqui, um convite pro pessoal que quiser conferir, assim como você, a nossa participante de hoje aqui no ManduCast. Já vou dar aí uma deixa. Ela é uma referência no assunto previdência, principalmente aqui em Minas Gerais e no estado de São Paulo, mais pra frente de todo o Brasil. E também quando se fala em elegância, não tem quem não conheça ela. Doutora Vera Marcotte, boa noite. Boa noite, muito obrigada, boa noite para todos. Bem, boa noite também pro Iratã, que tá aqui acompanhando com a gente. Já aproveitou para fazer a sua consulta antes do podcast. É o meu jeitinho, se não fosse isso. É o seu jeitinho. Não, o detalhe, né, é que a gente sabe que a doutora Vera é referência no setor previdenciário, mas claro que como uma ótima advogada, sabe de tudo um pouco, porque Sim. ela é antenada com tudo, ela se atualiza com as leis. Isso eu admiro, porque você sempre busca conhecimento. Então, assim, todo mundo, lógico, a gente não faz, quem faz tudo não faz nada. Eu sempre uso essa frase no escritório, né? Tem quem faz tudo, não faz nada. Mas a gente sempre sabe um pouco de área civil, um pouco do trabalhista, né? A gente dá uns pitacos, como eu falo, né? A gente consegue ajudar um pouco. Detalhe é que não é um pouco, não. Ajuda bastante, né, Iratã? E, gente, hoje vai ser uma entrevista mais que especial, né? Porque além da gente esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes, eu já vou aproveitar, eu tô rendendo a Nayara, gente, que a Nayara tá postando os trem aqui. Eu vou aproveitar para chamar o pessoal que tá em casa. Manda a sua pergunta para mim no 30250138. É o nosso Manda o Zap. A gente já recebeu algumas mensagens durante a semana, porque a gente vem anunciando aí a presença da doutora Vera. Mas além disso, a gente vai saber um pouco mais sobre ela. A gente quer conhecer a doutora Vera, que a doutora Vera dá muita entrevista pra gente, escreve artigos no nosso site. Como tirar a dúvida da população? Mas como que a gente encaixa a história da doutora Vera no meio de uma pergunta de aposentadoria rural? Hoje a gente vai ter tempo pra conversar, vai ser muito gostoso. E é legal saber quem é a pessoa por trás, né, de todo esse sucesso. Aí quando eu falo sucesso da sociedade, né? Porque quando você ajuda a solucionar um problema que fala sobre o futuro da pessoa, porque a previdência é isso, né? A gente pensar à frente, você muda parte da sociedade. Então, a previdência, ela te dá muito esse retorno, né? É o retorno de você, não é só o retorno financeiro, claro, mas ele te dá o retorno profissional, essa energia, você troca muito isso, né? A pessoa, ela é muito grata, né? É uma realização pessoal. Sim, também. Eu acho que quem faz o previdenciário, né? Tipo, eu que tenho esse contato direto mesmo com o atendimento, então tem essa parte do retorno, essa parte que você conhece a vida da pessoa, conhece o trabalho, porque, na verdade, o meu forte mesmo, a minha especialização é o previdenciário rural, né? Porque eu vim do meio rural mesmo, então é muito gostoso. Então, essa troca de energia, né? E você consegue mesmo mudar a vida da pessoa. É muito interessante, porque nós estamos falando muitas vezes de salário mínimo, né? Que é o povo da roça, que é o povo que trabalha de sol a sol. E você consegue mudar a vida dela. Ela muda esse status, ela fica mais segura, porque ela tem aí um amparo. É muito interessante. E é o maior público que a senhora tem assim, recebido, seja não só, claro, né, de atendimentos, mas também de dúvidas aqui na região, as pessoas em busca de informação, principalmente desde que a gente teve a reforma, né, da Previdência. O maior público, principalmente, são essas pessoas do meio rural? Então, na verdade, o povo da roça, ele só sabe trabalhar. Na verdade, ele se preocupa com o trabalho. Quando ele vai hoje. Como ele vai se preocupar com a aposentadoria? Quando ele está muito próximo da idade. E o rural não é como o urbano. O urbano nós vamos contribuindo aí com o INSS para a Previdência Social, que é o nosso regime geral, ao longo da vida. Então, se acontece, eu sempre falo que a Previdência, pagar o INSS ou trabalhar com carteira assinada, como a gente diz, ter um registro em carteira, é um seguro. Se acontece alguma coisa, a gente tem um seguro, né? Tem ali uma segurança. E a pessoa da roça, ela fica doente, o homem da roça, ele fica doente, ou vem a falecer, deixa filhos, companheira,
Então, ele não pensa nisso. Ele vai pensar na aposentadoria, entendeu, Nayara? Lá, quando está próximo da aposentadoria. Chegar, doutora, falta 3 meses, 4 meses. Ah, senhor José, e o que o senhor trouxe para mim? Aí que nós vamos começar a ver essa documentação. Aí essa é que é um trabalho de pesquisa bem grande, né? Às vezes nós ficamos aí, tipo, 2, 3, 4 meses fazendo pesquisa de processo para chegar numa aposentadoria mesmo. Agora, o que diferencia tanto a aposentadoria rural da aposentadoria convencional? Por exemplo, eu sou jornalista, eu tenho lá minha contribuição por o INSS, né? Já vem até no Olerite e tudo mais. É o que você falou, isso é uma segurança porque já é algo fixo, é algo que parte da empresa. Sim. Agora, no meio rural, a gente fala de uma região que tem muita agricultura familiar. Então, as pessoas trabalham para si, para sua própria família. Mas, claro que também tem o pessoal que vem agora, por exemplo, época de colheita de café. Muita gente do estado, de outros estados também que vem trabalhar. Qual a mensagem que a senhora deixa sobre qual a diferença da agricultura, né, com a aposentadoria rural, do setor de laticínios, enfim, de toda essa gama? Qual que é a diferença principal da aposentadoria rural? Então, o povo esse diarista que você está falando, o safrista que está vindo aqui para a colheita de café, por exemplo, ele vem só com contrato por tempo determinado, quando tem contrato. Então, quando tem lá o dono da terra, o dono que traz esse pessoal, se é o turmeiro, se é a pessoa que recruta esse pessoal para vir aqui pela região de Pouso Alegre, Borda da Mata, por exemplo, que tem café por aqui. Ele faz um contrato por tempo determinado. Mas nós não temos essa efetiva fiscalização. Então, quando tem o contrato, é recolhido os encargos todos, inclusive, repassa aí para a Previdência Social. Mas 90% dos casos não tem contrato. E não tem, então, recolhimento. Não tem recolhimento. Então, esse é aquele diarista que até depois de 2015 se tornou o quê? Contribuinte obrigatório da Previdência Social. É que nós chamamos popularmente o boia fria, né, que é conhecido por todo mundo. Então, ele está desamparado, que desde 2015 ele se tornou o quê? Contribuinte obrigatório da Previdência Social. Ele teria que ter contribuído um carnezinho, 11%, se dirigido aí a uma agência da Previdência Social, e feito uma inscrição de trabalhador rural volante na agricultura e começado aí a sua contribuição de 11%. É igual antigamente a gente falava da contribuição dos autônomos, né? Vai ter um carnê separado. Carnê todos os meses. Então, mas tem que ter a categoria dele lá. Tem que provar através de alguns inícios de prova, como certidão de casamento, por exemplo, certidão de nascimento de filho, que ele é rural. Ótimo. Mas não fez. Aí nós temos uma outra categoria, porque até 2015, esse trabalhador ele era segurado especial da Previdência Social, ele se aposentava sem contribuição. Depois de 2015 que veio a contribuição. Aí nós temos os segurados especiais, que são os agricultores, que são o dono da terra, o arrendatário, o meieiro, o comodatário, o pescador artesanal, que é ligado à cooperativa mesmo, que é das cooperativas de pesca, também pode se aposentar nessa categoria. Ele não precisa recolher, ou seja, ele não precisa pagar INSS para ficar mais fácil o entendimento das pessoas. Não tem essa necessidade, não é obrigatório a contribuição para a Previdência, mas em contrapartida ele precisa ter documentos, provas materiais, notas fiscais, contratos de arrendamento. Porque o que eles fazem aqui na região? Olha, eu conheço aqui o seu José tem uma terra, e o seu José não está plantando toda a propriedade dele. Ah, então eu vou fazer aqui uma meação com o senhor vai me dar semente, eu vou dar meu trabalho, enfim. Fazem um acordo verbal. O velho boca a boca. O velho, porque daí se conhecem ao longo da vida, quem mora na roça conhece todo mundo, e na hora da aposentadoria, o INSS, ele quer o quê? Ele quer um documento. Aí eles negam, a gente tem que vir para a esfera judicial. O juiz também quer documento, porque só trazer a testemunha não vai servir. Então, o que o agricultor tem que pensar? Pensar que ele precisa de nota de compra e venda. Eu
costumo sempre dizer assim, ó, o senhor vai comprar um maço de prego lá para arrumar a sua cerca? Por favor, pega uma nota no CPF do senhor, vai guardando ao longo da vida. E isso é obrigar, na verdade, o vendedor é obrigado a fornecer, né? Mas só fornece se ele se pedir. Na verdade, entendeu? Fazer um cartão de produtor rural, que é uma coisa super simples para fazer. Um contrato de arrendamento com firma reconhecida de época de 10 anos, né? Por exemplo, eu consigo ratificar 10 anos de tempo rural sem contribuição da Previdência Social. Mas, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma terrinha, a senhora vem junto comigo, a gente poderia fazer algo a próprio punho e reconhecer em cartório, é isso ou não? Pode reconhecer firma em cartório, mas eu não posso reconhecer firma hoje e vou completar a idade amanhã. É lógico que o INSS, ele quer o quê? O que é firma reconhecida de época? Lá quando fez o contrato, com 2 testemunhas, um contrato de meiação, um contrato de parceria, um contrato de comodato, mas eles não fazem, eles não têm. Daí, nessa hora, é que a gente tem toda essa dificuldade para fazer a prova material para esse pessoal da agricultura. Então, os principais documentos, quando a pessoa for se aposentar, então, o que ela tem que se preocupar com agora, ao longo da vida dela? Hoje ela tem 45 anos. Vamos falar do homem que está com 45 anos. Quem está lá trabalhando, já faz uns 10 anos moço, é jovem. Ele fala, não, mas eu tô jovem, eu não vou precisar de aposentadoria. Eles falam bem não assim. Não vou pensar nisso tão cedo, né? Nas palestras que eu faço na roça, faço bastante palestras, e eles falam assim, eu tô moço ainda, doutor, eu vou aposentar agora mesmo. Pode precisar, por exemplo, de um auxílio acidente, pode se machucar, precisa de um benefício por incapacidade, um salário maternidade, né? Tem as esposas que ajudam. Então, eles têm que fazer o quê? Ter contratos, cartão de produtor rural, notas fiscais de venda e compra de mercadorias. Por quê? Tudo isso faz prova. O cartão, a senhora disse que é fácil de tirar. Qual que seria? Se tiver um contrato de arrendamento reconhecido firma, é bem fácil. Vai entrar no site e já faz o cartão. No site do próprio governo? É o site da Receita Federal e já faz. Sim. Tudo com senha.gov, né? Precisa ter essas senhas agora. Hoje em dia, só para destacar aqui, todos os sites vinculados ao governo federal é necessário fazer o cadastro do gov.br, né? Então, tem alguma coisa para acrescentar aí, Will? E tem que fazer biometria. Então, o pessoal que às vezes não tem conta em banco, precisa ter conta em banco público. Então, pode ser Caixa Econômica, Itaú, Mercantil do Brasil, porque o sistema do governo ele precisa ter o registro da digital e do rosto da pessoa em algum lugar do banco deles. Então, assim, agora a gente está chegando nessa época de declaração de imposto de renda, então os contadores estão implorando senha de GovBR para o pessoal que eles estão fazendo a declaração, que é uma maneira mais fácil de você fazer a declaração pelo GovBR, né? E às vezes a pessoa não fez a biometria, nunca fez uma biometria. E aí você precisa ter um nível na conta do GovBR, tem que ser nível prata, nível ouro, senão a pessoa não consegue fazer a consulta desse tipo de benefício ou solicitar o cartão, como vocês estão comentando. Esse nível, só para deixar claro, não é nenhum tipo de cobrança. Porque não. Esse cadastro é do governo, é um cadastro gratuito, né, que vai ter acesso a todas as plataformas independentes de vínculo com o Ministério Flor, com a Receita Federal, enfim. O prata, o ouro são níveis de segurança. Isso, quanto mais informações você dá. Você pode ter dentro das plataformas do governo federal. Exatamente. Quanto mais sensível é o dado, maior o nível de segurança que ele exige. Então, se você for consultar, por exemplo, um benefício, ele vai te pedir pelo menos o reconhecimento facial. Então, você vai ter que ter esse registro em algum momento da sua vida. Então, é sempre importante salientar que você tem que manter os seus dados atualizados na Receita Federal. Você pode atualizar pelo correio, você pode atualizar pela internet. Você tem que atualizar no banco também. Então, se a pessoa do banco te pedir para tirar uma foto, tira a fotinha, porque geralmente fica armazenado no banco de dados do governo para que você tenha acesso mais fácil quando precisar confrontar essas informações. A gente está falando de plataformas oficiais, de banco também, presencialmente. Não é de língua mensagem, é de WhatsApp, nem SMS, gente, pelo amor. Então, cuidado. Faustão não sorteia prédio mais. Hoje tem até uma matéria sobre o novo golpe aqui na região que você pode acessar em terradomando.com.br. O que nós temos mais, assim, atendido nos últimos 30 dias é uma rede de golpes, né? É uma coisa impressionante. É de todas as formas. Com boletos falsos, de pagamento da Previdência, pessoas que ligam, pegam
as pessoas são simples, acabam passando o número de benefício. Quero deixar isso muito claro, o INSS não liga para ninguém e o banco não liga para ninguém. Se alguém ligar do INSS, procure uma agência que está funcionando aqui na região das 7 da manhã às 11 horas. Então, procure uma agência da Previdência Social e vê se alguém ligou, se tem alguma informação. Não passa nenhum dado no momento da ligação. Nada. Olha, são empréstimos e mais empréstimos em benefícios previdenciários. É isso que a senhora está falando, é muito importante salientar, porque às vezes a pessoa não vai falar que é um empréstimo, vai falar, o benefício seu para ser liberado, pode me passar os seus dados pessoais? Então, passa os dados, quando vai receber, já está havendo desconto lá do empréstimo consignado. Porque daí a pessoa faz um empréstimo falso, né, em nome da pessoa, e a pessoa que foi vítima não vai ver a cor desse dinheiro, mas só a dívida. Só a dívida. E eu falo para todo mundo quando eu entrego a carta de concessão do benefício, porque eu faço questão, mesmo em todas as cidades que eu trabalho, a primeira carta, o dia de falar para a pessoa, o senhor está aposentado, aqui, sua aposentadoria, às vezes tem valor ainda que ficou em atraso, vai receber retroativo. Em outra oportunidade, uma data mais, demora um pouquinho mais, eu falo, olha, o INSS não liga para mim, o INSS ele me manda e-mail, não vai ligar para o senhor, banco não liga para falar de benefício previdenciário, quem liga são os bandidos, então o senhor não atenda, é golpe. Então, é o que tem mais acontecido. Essa semana foi a semana do golpe. Tá vendo? Doutora Vera é prestação de serviço de utilidade pública, isso, é alerta para a sociedade. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a inteligência artificial hoje, ela está permitindo um nível de golpe muito superior do que antes, né? Antes você evitava falar sim e não na chamada, para ninguém manipular a chamada e falar que você autorizou um desconto, alguma coisa. Hoje já forjam a voz da pessoa para conseguir esses dados. Então, assim, é sempre importante... eu sei que a gente está falando sobre aposentadoria, então grande parte do público, né, que a gente está promovendo hoje talvez seja com menos instrução, né, não esteja tão a par das tecnologias. Mas quando a gente fala dessas pessoas, é para essas pessoas protegerem os próprios dados. Né? Então, às vezes estou generalizando, mas se você que está aí do outro lado, às vezes é netinho, é filho, é sobrinho, tem uma pessoa mais velha que recebe algum benefício ou que vai receber, dá uma olhada, dá uma checada se o nível de senha não está muito fácil, se essa pessoa tem acesso ao próprio e-mail, se ela consegue, se ela entende o que é isso, para que protejam essas pessoas, não só as que já recebem, como as pessoas que vão receber e às vezes já estão recebendo e nem sabe, porque o golpe já tomou um nível muito maior. Então você que está aí, que tem um grau de instrução um pouco maior, que tenha preocupação com seu ente querido, com seu familiar, dá uma bisolha se está tudo certo, né? Porque às vezes acontece de ter algum indício já de golpe, de alguma coisa, a pessoa às vezes não se ligou porque não tem essa instrução, né? E as outras pessoas podem auxiliar, né? Não, e se eles usassem toda essa inteligência para uma coisa boa, olha, seria uma maravilha, mas eles estão assim se aprimorando demais. A fila já teria com certeza diminuído, né? Sim, nós não teríamos tanta gente aí esperando o benefício. E é uma coisa que a gente vê. Antes da pandemia, a fila já era grande. Durante a pandemia, isso piorou, né? A gente tem a questão das perícias do INSS que ficaram reduzidas, com um monte de funcionários sendo... né, aposentando tudo, eles não contratando novos, e tem também ainda a situação, igual a senhora falou, dos horários de agência tão restrito, né? Se você pensar que é só no período da manhã para uma regional, como que está a fila hoje em relação à questão das aposentadorias rurais, principalmente? Estão imensas, porque daí é uma fila nacional. Então, por exemplo, pode ser que o meu processo, um processo de um requerimento de Cambuí, da cidade de Cambuí, ele vai ser feito lá no Pará. Então, é uma fila nacional, tanto para os requerimentos novos, como para a implantação, é uma fila nacional. Então, a gente não tem mais esse controle. Para ter uma ideia de prazo, essas coisas hoje então, em dia eles difícil. Só estão seguindo prazos para pensão por morte e salário maternidade, né, que é 30 dias e 45. O resto, na verdade, os outros benefícios também têm prazos, mas não estão sendo seguidos. Não são seguidos. Não. E mesmo a Justiça se tornou aí o balcão do INSS. Transferiu o balcão que nós frequentávamos até antes da pandemia para o Judiciário,
judiciário, porque assim, os auxílios por incapacidade, eles são muito mais rápidos na esfera judicial, teoricamente, porque os recursos estão demorando 2, 3 anos. Agora começou a andar um pouquinho, mas está bem lento. Bem pouquinho, tipo a 10 por hora. 10 por hora. Precisa de muita paciência, muita determinação. Então, assim, quando é auxílio por incapacidade, a gente prefere realmente a esfera judicial. Falando isso, tem perguntas sobre esse assunto? Sim, separei algumas. Inclusive, tem umas que são repetidas, pessoal. O pessoal que mandou mensagem no nosso Manda Zap, no nosso Instagram, não fiquem bravos, mas eu separei mesmo, porque tem grupos de perguntas parecidas. Então, eu vou citar algumas pessoas que eu tenho certeza que as situações vão se encaixar. Tem uma perguntinha no chat do YouTube, também já vou dar atenção. O senhor Augusto trabalhou até os 22 anos na zona rural daqui de Pouso Alegre. O pessoal leu um artigo lá na casa dele, comentou com ele, que ele pode computar esse tempo aí de 22 anos da zona rural com o tempo dele que ele teve no Exército, né, que ele serviu o Exército há alguns anos, e a dúvida que ficou desses familiares, né, que até eles citaram que estavam perguntando em nome do senhor Augusto, se esse tempo de urbano que ele teve aqui, ele consegue computar com esse tempo de serviço do Exército e o tempo de contribuição dele na zona rural, se tem como unir todos esses tempos de contribuição, doutora Vera? É a aposentadoria híbrida, né? Não. Ou não? Não, é aposentadoria por tempo de contribuição. De contribuição. Porque daí a aposentadoria híbrida, ele tem que ter a idade, né, do trabalhador urbano. Neste caso, nós vamos fazer cômputo de trabalho rural. Nós computamos a partir dos 12 anos até 1991, até 30/10/1991, e não precisamos indenizar o INSS. Pode computar, sim, se ele tiver documentos de época. Ele vai dizer assim, mas eu não tenho documento em meu nome. Documento em nome dos pais, se ele for solteiro, serve como prova material. Aí a gente pode computar tanto a previdência na esfera administrativa como na esfera judicial. A gente consegue computar tempo rural muito bem. A partir dos 12 até 30/10/1991. E ficou uma segunda dúvida também da mesma pessoa, se isso traz benefícios para o salário do seu Augusto. Veja bem, ele falou que pode computar o tempo do Exército, ele tem que só requerer uma certidão lá no Ministério, no quartel onde ele serviu, aí ele vai ter essa certidão, a verba no CNIS do segurado. Quanto mais nós aumentamos o período contributivo, mais a pessoa tem chance de suprimir todas as regras e sair aí do pedágio. Porque é jovem, sempre, quanto mais jovem, mais o pedágio vai aí comendo, como falo, pegando a aposentadoria aí. Então, toda vez que nós aumentamos o período de contribuição, aumentamos o valor do benefício, ou seja, o valor do RMI, que é o salário inicial. Então, só para você ficar antenado aí, doutor Augusto, a família, todo mundo que está aqui ligado no Manda Cast, né? O pedágio é quando falta aquela diferencinha para você aposentar. Aí eles vão fazer uma compensação. Peraí, eu deixo você aposentar, só que você vai receber menos. Sim, daí, né, vai suprindo tudo e vai pegando, né? Tipo assim, às vezes você perde 20%, 30%, é muito. Mas quando você coloca o rural, por exemplo... É proporcional, né? É que não existe mais esse tipo de aposentadoria, né, há algum tempo. Mas assim, toda vez que você põe o rural, você vai tirando ele dessas regras de transição. Você tira o segurado dessas regras e ele passa a ter um salário mais cheio, ou seja, um salário mais próximo daquilo que ele está recebendo na atualidade. A maioria das aposentadorias rurais, elas são equivalentes a um salário mínimo? O rural recebe um salário mínimo, sempre. Mas nesses casos que dá para computar o trabalho urbano? Não, aí não. Outras áreas? Não, por isso que é interessante computar o tempo rural. Porque daí ele vai aumentar o tempo de contribuição, não vai indenizar essa parte do rural, e o salário dele vai ser assim, tipo, se ele ganhar, vai ser uma média muito maior. Então, benefício é sempre. Sempre. O rural, eu costumo dizer que ele faz milagres em todas as aposentadorias, né? Tanto para o homem da roça, para a pessoa que realmente trabalha, para quem já trabalhou, né? Computar tempo rural em aposentadoria por tempo de contribuição
dá muito certo e, assim, é muito benéfico para o segurado. É por isso que é bom ter alguém que entenda do assunto, né? Pra correr atrás disso pra pessoa, que eu imagino que se chegar no INSS e só falar que você quer fazer isso, às vezes não vão dar entrada da forma correta. Não, na verdade, eles não vão né? computar, porque você tem que requerer, você tem alguns documentos que você tem que juntar no requerimento e fazer a devida explicação, porque não é simples, né, assim. o servidor, na verdade, ele não vai ler todos os documentos. Você tem que demonstrar ali no seu requerimento realmente o que você está querendo, né? O que você está pedindo, né? A Sim. causa de pedir, como eu falo. Tem que comprovar e argumentar. Argumentar. E provar o direito. Mais ainda, né? Porque sem provas, É daí porque, não tem porque concessão você assim. não tem o recolhimento. Lá no início você me perguntou essa diferença. Então, o rural, por isso que a gente fala tanto em prova material para o rural, por isso que eu escrevo sempre artigos nesse sentido de provas, porque isso faz muita diferença numa aposentadoria por tempo de contribuição, na aposentadoria rural, numa aposentadoria híbrida, né, quando ele tem um período de atividade rural, daí eles vêm para a cidade, daí a gente faz. Até qual que é o critério da aposentadoria, por exemplo, para o produtor, né, para o agricultor? Tem uma idade mínima? A mulher, a agricultora aposenta com 55, foi mantido, que na verdade foi mantido na reforma da Previdência, eles não mexeram com a idade mesmo, não fizeram alteração nenhuma, o homem com 60 anos e a mulher com 55. Se você pensar, a mulher que se aposenta no urbano, ela aposenta 7 anos depois, que a idade da mulher agora é 62. Ela entrou aí numa regra de transição e já chegou aí na idade. Do homem permaneceu com 65. 65. E aí a gente já parte de uma pergunta da dona Fátima. Inclusive, eu conheço a Fátima há bastante tempo, ela vai ficar brava de eu chamar de dona. Mas, enfim, é o seguinte, ela explicou aqui que hoje ela tem 61 anos de idade, acho que vai até encaixar com a explicação que a doutora Vera deu. No começo da vida, ela trabalhou na cidade, né? Ela tem 8 anos de contribuição na cidade, e agora faz 10 anos que ela está trabalhando na roça, né? E ela está perguntando se pode unir esses dois tempos de serviço. Eu vou responder ao que a Ana acabou de dizer da aposentadoria híbrida. Essa é uma aposentadoria híbrida. Ela tem um período de atividade urbana, ela começou com atividade urbana e agora está na roça. Ela pode unir, sim, desde que ela tenha provas aqui, porque a atividade urbana está comprovada. Ou seja, com carteira de trabalho, ou seja, com pagamentos de carnês, está comprovada já junto ao INSS. Ela tem que comprovar a parte rural. O que está faltando para ela aí, neste caso, é a idade, porque ela só está com 61 e ela precisa ter os 62 anos, que é a idade do trabalhador urbano. A híbrida, nós podemos computar atividades, somar atividades, na verdade. A palavra correta é essa, somar atividade rural ou atividade urbana. Pode ser início rural, depois urbano, pode ser no início urbano, isso a ordem não importa muito. Não faz diferença, mas a idade é sempre do trabalhador urbano. É como aquela frase da teoria matemática, né? Ordem dos fatores, não alteração. Hoje mesmo, vou abrir um parênteses aqui, nós fizemos um planejamento, que eu falo, não, eu gosto muito de trabalhar com planejamento previdenciário. Por quê? Este caso, ele trabalhou até 2004 com salários bem altos, em montadoras, no Vale do Paraíba, e veio aqui para a região depois de 2004, e agora é agricultor, tem notas fiscais, tudo. O que ele queria? Se aposentar agora com agricultor. Na agricultura poderia, porque ele tem um pouco mais de 60 anos. Só que se ele se aposentar como agricultor, esse caso de hoje, ele vai se aposentar com salário mínimo. Se ele esperar aí mais um pouco menos que 4 anos, ele vai se aposentar com quase 3 vezes mais. Porque na híbrida eu consigo computar os salários de 94 para cá. Até o dia faz uma média e sobe muito. E se eu for aposentar ele hoje só no rural, ele vai aposentar com o salário mínimo, que é R$ 1.302. Você tem aposentadoria híbrida? Não, ainda não. Pra calcular ou não? Nossa, eu tô com medo de eu perguntar minha aposentadoria e ela me desanimar. Nossa Senhora. Gente jovem não aposenta. Eu falo assim, eu tenho expectativa que eu vou demorar mais 20 e poucos anos para me aposentar. Inclusive, a gente tem uma pergunta sobre isso já. Temos. Porque assim, vocês são muito jovens, né? Eu tenho contribuição desde os 16, estou com 39 anos. Vamos fazer uma conta, vamos planejar já. Vamos começar a planejar aqui a aposentadoria.
Mas, não, vou ter que achar um registro meu antigo, porque não dá, ué. Ó, eu vou mudar um pouquinho de assunto, doutora Vera, porque já é a segunda pergunta que a gente recebe a respeito. Eu vou unir duas pessoas, aí a senhora começa respondendo uma e depois você responde a outra. Pra tirar as dúvidas de todo mundo, Isso, gente? vou pegar uma... a gente faz uma pergunta só. Vou pegar a pergunta da Ângela Santos, que tá no YouTube, e da Neida, que mandou pra gente aqui no Manda o Zap. A Neida Costa, perguntou se ainda existe pensão por morte, se houve mudança na fórmula de cálculo desse salário. E eu já emendo na pergunta da Ângela, que ela fala o seguinte: boa noite, minha mãe é pensionista por morte desde 92. Ela pode pedir a revisão da vida toda sem perder o valor que ela já recebe? Então, são duas perguntas. Se ainda existe, né, o benefício, né, se teve uma mudança na fórmula, e se a mãe da Ângela tem direito à revisão sem perder o que ela já recebeu. Da revisão da vida toda. Bom, isso. Vamos lá. Vamos começar sobre pensão por morte. Quando houve aí toda a discussão da sociedade, de advogados, né, das instituições previdenciárias que foram convidados aí e junto com os deputados para a reforma da Previdência, que já vem aí, alguns anos, já estava aí para acontecer. Em 2019, se falou muito que a pensão por morte iria acabar. Muito. E muitas pessoas acreditam nisso até hoje. Não acabou. Existe a pensão por morte. Existe, por exemplo, mas não foi na reforma, isso já existe já há alguns anos, o limitador de idade. Antigamente não tinha isso. Ficou, por exemplo, a companheira tinha 22 anos, ela podia receber o resto da vida. Hoje não, hoje eles limitaram. Por exemplo, tem 20 anos, recebe por X tempo, até chegar na vitalícia. Então, tem aí toda essa sistemática. Vai depender de cada caso. Em cada caso. A gente tem que analisar quando aconteceu o óbito, a idade que ficou e os dependentes. A fórmula de cálculo que mudou muito. Foi assim, o que mais mudou, talvez o benefício que teve mais mudança foi, na fórmula de cálculo, a pensão por morte e a aposentadoria por invalidez. A pensão por morte, antigamente, se o segurado que veio a falecer recebia uma aposentadoria de 4 mil, o seu dependente receberia a pensão por morte de 4 mil. Se ele faleceu após a emenda 103 de novembro de 2019, vai receber o dependente 50% mais 10%. Então, vai receber 2 mil e mais 10% por dependente. Então, diminuiu demais o valor. Então, já julgados, porque todos os julgados novos, assim, que vem sempre lá do sul subindo. É lá que vem as novidades. Tem muitos juízes que já estão dizendo que não pode, mas por enquanto continua isso. Aí essa regra é muito desfavorável, né? Porque a hora que a pessoa mais precisa, não, às vezes toda a renda da família se resumia àquela aposentadoria daquela pessoa que faleceu. Quantas famílias perderam, né, o chefe com a pandemia? Nós vivemos isso aí 2 anos longos, e tem tudo isso aí, ficou com uma renda bem menor do que tinha. A revisão da vida toda, no caso de uma pensão por morte, lá de 92, teoricamente já não tem direito, porque vem aí na decadência dos 10 anos. Por exemplo, quem pode quem pode pedir a revisão da vida toda? Quem se aposentou em 2013, né? Nós estamos aqui em 2023, né? Então, esse é o cálculo básico. Tá. Pode haver revisão em pensão por morte? Pode. Mas e da onde eu vou contar esses 10 anos? Da data da aposentadoria que gerou o benefício da pensão por morte. Então, não é assim tão fácil. Então, é um caso que a revisão da vida toda criou aí uma falsa expectativa que todos os segurados que se aposentaram teriam direito a essa revisão. Mas tem que ter esse cálculo, então. Dos últimos 10 anos, a pessoa que faleceu tem que ter dado entrada na aposentadoria. Na verdade, a revisão da vida toda, ela é muito benéfica para quem teve salários altos lá no início da vida, antes do Plano Real. Então, ela tem assim... E olha que faz tempo. Muito tempo. E se aposentou... Se não me engano, 94, né? Recebeu o primeiro salário de benefício, o dia que ela recebeu o primeiro salário,
é daí que começa a contar os 10 anos. Nós temos essa decadência aí dos 10 anos. Já pega um gancho aqui do pessoal do YouTube, inclusive participem, pessoal que está chegando agora, vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário. Quem está nos acompanhando pelos tocadores digitais depois do ao vivo, vocês podem procurar a doutora Vera no Instagram, @veramarcote, 2 T's e no final, .adv, isso mesmo, né? Isso. A doutora Vera Marcotte sempre posta sobre essas coisas no Instagram dela. Tudo que é novidade no judiciário, na previdência, Sim, e às vezes a pessoa quer esclarecer mais fácil e às vezes não está acompanhando no ao vivo, não teve a oportunidade de acompanhar a gente em tempo real. Agora eu vou pegar uma pergunta aqui da Izzy Manuel. Ela colocou: boa noite. Quem já contribuiu por 35 anos, mas tem 52, deve continuar contribuindo ou pode parar e esperar a idade certa para aposentar? Deve continuar contribuindo. Deve fazer um planejamento previdenciário. Hoje, para quem faz previdência, quem faz o direito previdenciário, nós trabalhamos com planilha. Eu digo que a gente está quase aí... Um economista. Um economista. Porque hoje nós temos vários programas no mercado, muito bom, que funciona perfeito. Então, deve fazer o quê? Um planejamento previdenciário. Por quê? Quando a pessoa deixa de contribuir, esse tempo que ela ficou sem contribuição, na hora do cálculo, o INSS pode jogar salários mínimos e o salário dela diminui. Então, ela precisa fazer o quê? É um planejamento, que daí nós vamos jogando os salários e ela vai vendo quanto ela pode pagar. Se ela pode pagar mais que um salário, se ela pode contribuir só com 11% ou com 20%, mas 20% sobre qual o valor. Então, aí é um caso de planejar mesmo. Tem que definir a faixa, mais fácil, mas não parar de contribuir, porque isso vai prejudicar depois o salário que você pode receber. E além do mais, se parar de contribuir, né, Nayara, ela vai perder a qualidade de segurada. Se acontecer qualquer coisa, ela precisar de um benefício. A hora que passar aí o período de graça que a gente fala, ela vai pedir, se ela precisar de um benefício, ficou doente ou foi acometida de um acidente, precisar de um auxílio acidente, alguma coisa, ela vai estar sem a cobertura da Previdência Social. Falando nisso, só para lembrar os benefícios, a senhora falou durante a entrevista, a gente tem o salário maternidade, né, no caso. A pensão por morte, os benefícios por incapacidade, que é o antigo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, eles mudaram só o nome, mas é a mesma por coisa. Incapacidade agora. A aposentadoria por idade híbrida, a aposentadoria da pessoa com deficiência e a aposentadoria do trabalhador rural por idade, né? Acho que eu não esqueci nenhum. Agora, falando em benefícios, a gente também tem os benefícios assistenciais. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre como eles funcionam, para quem eles são direcionados. Então, os benefícios assistenciais, eles só são administrados pela Previdência Social, pelo INSS. Eles pertencem à parte do assistencialismo do governo. Então, eles têm regras muito rígidas. Você não consegue fugir da lei, eles são bem em cima da lei ali, orgânica do que regem os benefícios, o que é o BPC-LOAS que a gente fala, que tem para o deficiente físico e para o idoso, mas segue aí as regras do governo. Então, na verdade, quem habilita para os benefícios assistenciais é os CRAS, né? Que através do cadastro único. Que a gente está tendo até um período agora de mutirão aqui em Pouso Alegre, né, para poder o pessoal atualizar, porque sem atualização do cadastro, ou quem quiser também fazer o novo pode participar, mas isso vale para todas as cidades. É só procurar o CRAS ou o CRES, né? Na verdade, eles têm que fazer aí essas atualizações, né, periódicas para quem já recebe, para ver se não houve mudança de renda. Sim, para ver se encaixa nos direitos e benefícios. Os benefícios assistenciais realmente é só administrado pela Previdência. Então, os órgãos aí que fazem tudo. A gente tem dentre esses benefícios, né, o BPC seria como se fosse uma aposentadoria para o deficiente ou para o idoso, mas ambos que se encaixem aí também em situação de vulnerabilidade. Sim, precisa ter esse quesito da miserabilidade, na verdade, né? Então, o idoso, ele pode requerer, porque às vezes ele até que trabalhou por algum tempo aí com carteira assinada ou contribuiu para a Previdência, mas está longe aí dos 180 meses, que é os 15 anos que a gente precisa, da carência, tudo, então aí vai para esse benefício. Mas tem quesitos bem
rígidos mesmo. Agora, só para destacar, gente, BPC, que significa Benefício de Prestação Continuada, muita gente antigamente chamava de LOAS, porque era esse o nome antes, né? Ele não é aposentadoria. Então, por exemplo, Ele aposentados é um benefício. Aposentados recebem 13º salário, né? O BPC não tem 13º, porque ele é um benefício, não é uma aposentadoria. Inclusive agora, recentemente, cerca de uns 10 dias, o governo fez uma portaria e não pode mais o pessoal que é beneficiário aí do BPC LOAS, tanto o de invalidez, né, que é para... E o do idoso não pode mais fazer os empréstimos consignados, né? Tem uma briga aí nos bancos do governo em relação a isso. Aí vai família no escritório e tal, mas uma portaria não é da gente, a lei não somos nós que fazemos, a gente só cumpre a lei. Mas foi até bom, né, estabelecerem uma regra de juros mais baixos, porque a gente sabe que a maior fatia do mercado dos empréstimos está aí na faixa dos aposentados são juros consignados. Abusivos, né? As financeiras aí, né, que eles não verificam muita coisa, eles cobram quanto querem. E é uma piada, né? Uma diferença tão pouca na taxa, porque para quem paga ainda é pouco. E eles falarem que não consegue fazer a manutenção, né? Falaram teoricamente que perderiam benefício. mais 50% se a taxa baixasse, se não me engano, para 1,87. Como se você se endividasse e fosse um benefício, né? Felizmente é uma coisa que... E são dívidas de 70 meses, 80 meses, né? E cabe a gente falar aqui também de um caso grave, que tem muitas pessoas que quando o idoso, vamos colocar aí na situação, quando antes o BPC, as pessoas também poderiam fazer os consignados, né? Tem tantas denúncias que a gente vê ao longo dos anos de familiares que utilizam o nome do idoso, fazem os consignados e às vezes aquele idoso fica em situação maior ainda de vulnerabilidade social, de miserabilidade, né? Como bem porque o governo aumentou muito a margem, né? Para fazer o consignado. Então, antigamente, você podia fazer 30%, depois ele foi aumentando. 30% do benefício do salário, né? Do salário. Agora, durante a pandemia, houve um aumento muito grande. E, olha, eu posso lhe garantir que a maioria é feita por familiares, para comprar carro, para fazer viagem. A gente vê casos muito explícito, assim, que você vê que a pessoa nem sabia que tinha empréstimo. E outro caso também que a gente vê que não tem explicação por parte dos órgãos públicos, no caso o INSS, sobre o vazamento de dados. A pessoa acabou de aposentar, às vezes ela não pegou, igual a senhora falou, quando está com aquela pessoa, né, aquele contribuinte da Previdência que busca o seu serviço e no dia tem que entregar aquela carta de concessão que a senhora faz questão de entregar pessoalmente lá, né? Explicar tudo direitinho. Às vezes a pessoa não recebeu nem essa carta, ela já está recebendo ligação de empresas de empréstimo. A gente vê que tem ainda, infelizmente, aqui no Brasil, um vazamento de dados, né? E assim, eles têm esse vazamento de dados e eles usam a seguinte estratégia com o aposentado. Olha, o senhor tem aqui 13 mil reais para receber, e na verdade é 13 mil reais de empréstimo. Então, fique atento. Às vezes o benefício não tem nem um salário, saiu tão rápido que ele não tem nem o mês todo para receber, né? Nem tem o salário inteiro do mês para receber. Como que você vai ter 13 mil lá para receber? É impossível isso. E eles fazem isso. Eles mandam mensagem, SMS, aí a pessoa chega e mostra, doutor, eu tenho 13 mil para receber. Não, o senhor tem 13 mil de liberação para empréstimo. O senhor está com crédito aí pré-aprovado. O senhor quer fazer empréstimo, o dia que o senhor for receber, o senhor pode fazer. Não quero. Então, o senhor precisa avisar aqui. Então, não passe seu dado. Não passe os dados. É esse que é o problema. Geralmente, já aconteceu muitas vezes no escritório. Tipo assim, foi feita a concessão, não chegou o e-mail. Quando o próprio cliente liga e fala, olha, estão ligando que eu estou aposentado. E nós nem avisamos ainda a pessoa. Então, o vazamento mas liga em termos de 24 horas. É coisa muito rápida. É absurdo isso. Mas acontece. Tô vendo você dando sinal. Tem mais perguntas? Temos. O WhatsApp tá bombando. Eles vão fritar a cabeça da doutora Vera hoje, coitada. Gente, vamos lá. O Leandro, lá de Borda da Mata, obrigado, viu, Leandro, pelas mensagens. Estava trocando ideia com ele aqui para entender a situação. Ele falou o seguinte, gostaria de saber, porque eu tenho 21 anos de carteira registrada no rural, se caso fosse passar esse registro para a firma, se atrapalharia? Seria mais fácil ele ficar na rural mesmo, porque ele tem 39 anos, ou se ele pode seguir aí trabalhando com a firma mesmo? Você vai trabalhar desde os 18 no campo, então. Isso, 21 anos que ele tem de carteira. Então, na verdade, ele é muito jovem, né?
eu acredito que ele vai passar por algumas reformas da Previdência. Então, ele, fatalmente, se ele vier para a cidade, ele vai seguir a regra do trabalhador urbano, porque ele não tem a idade. Se ele ficar no campo, ele vai se aposentar com 60 anos. Se ele vier para a cidade, com 65. Porque a reforma, na verdade, ela veio aí para acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Antes a gente tinha as duas modalidades, né? Ela vai fechando, ela está quase fechando aí. Aí você vai só se aposentar realmente por idade. Então, ele, na verdade, aí, ele é muito jovem, né? Ele tem aí um longo caminho. E se ele vier para a cidade e continuar só no trabalho urbano até os 60 anos, ele não vai conseguir se aposentar mais pelo rural. Ele vai para os 65. Aí vai ser a híbrida. Que a gente já falou no começo. Vai ser por idade daí, né? Porque daí ele vai ter tempo de sobra. Ele já tem 21, teoricamente... Ele vai ter até muito... Antigamente, quando a gente tinha contribuição por tempo de serviço, se não me engano, 40 anos. Então, 35 mulheres... 30, né, na verdade. É 30. Então, imagina, ele já tem 21, aí ele ainda vai... ele tem 39. 21 de contribuição, 39 anos. Contribuição, isso. Para a faixa etária masculina, ele teria que contribuir mais de 20 anos ainda. Mais de 20. Ele ultrapassaria os 40 anos de contribuição. Se quiser garantir uns 5 anos aí de descanso a mais, continua no rural, né? Às vezes já está acostumado com o trabalho. Eu acredito que seja bem puxado, mas se já tem aquela aptidão para continuar, né? Então, acho que às vezes vale mais a pena. Né? Porque daí no rural ele já teria... se ele tivesse, por exemplo, hoje 60 anos, ele precisaria de 15 anos, 180 meses. Ele já tem até mais, né? De carteira assinada de rural, aí que a gente fala, né? Trabalho rural mesmo. Mas curiosidade, ele precisaria ter 15 anos de contribuição. Ele tem mais do que isso. Ele poderia ficar sem contribuir de agora, dos 39 até a hora dele aposentar ou não? Ele pode ficar, mas na verdade ele fica sem estar segurado, né? Sem ser segurado. Eu falo que a Previdência é um seguro. A gente não pode, por exemplo, prever que nós vamos ficar doentes, por exemplo. Eu também não posso esperar, por exemplo, a casa ser roubada para pagar o seguro da casa. Então, a gente paga o seguro. Eu sempre dou esse exemplo no escritório. Se precisar, a gente recorre à seguradora. É igual o seguro do carro. O pessoal fala assim, né? Como é que? Torço para não precisar, mas se precisar, eu tenho. A gente tem que ter uma segurança. Então, eu sempre aconselho a continuar na contribuição. Mesmo se ficar sem registro, espera o período de graça, que a gente fala que tem um período que você ainda é segurado, está dentro aí dos limites da lei, mas depois voltar na contribuição. É engraçado falar o período de graça, tem a impressão que é uma graça, uma benção. Gente, o tempo que se mantém aí. Mas é legal saber, assim, os termos que são, porque não é um apelido que foi dado, né? Não, é o período de graça. É o nome mesmo, porque se você precisar, você vai... Amiga, o pior é eu que pergunto qual a sua graça pra pessoa perguntar o nome, a pessoa fala, Eu não sei de onde que eu tirei isso, mas enfim, eu falo isso às vezes. Vamos abordar uma questão polêmica? Buemba. Buemba, como diz José Simão da Folha de São Paulo. Né? Gente, a Fabiana Silva, lá de Estiva, um abraço pessoal de Estiva que está acompanhando. Ela tem alguns familiares que trabalham em estufas de morango. E aí ronda uma conversa de que eles não conseguiriam se aposentar como agricultores por ser estufa. Mas é estufa. Doutora Vera, explica pra gente sobre isso. Então, na verdade, inclusive... Eu gravei essa semana, na semana que passou, e essa também sobre isso. Eu gosto muito dessa parte, assim. Isso é segurado especial. Eles produzem lá os morangos, eles vendem, ou tem box no Ceasa, ou vendem para quem compra, que sempre tem alguns que compram na roça mesmo. Eles são segurados especiais, eles têm cartão de produtor rural, eles têm nota de compra, venda de mercadorias, eles têm tudo. Eles são segurados especiais, se aposentam com os benefícios. É aposentadoria especial que chama? Não. É aposentadoria. Segurados especiais. O agricultor, ele é segurado especial da Previdência Social. Por que o agricultor é o segurado especial? É o arrendatário, o meieiro, o comodatário, são essa categoria. O segurado especial é uma categoria de segurado da Previdência Social, de trabalhador da Previdência Social. E apesar de ser estufa, é só modalidade de produção, mas ele também é agricultor, né? Sim, eu fui conhecer as estufas, né? É um trabalho... Aqui a gente tem muita, né? Eu fui ali pela região do Senador Amaral, o Ribeirão Fundo, e fui conhecer o trabalho. Tanto das estufas de flores, como das estufas de morango. Pessoal, as flores custam barato.
É muito barato, porque olha, é uma coisa impressionante o trabalho. O investimento que eles têm que fazer na O estufa investimento, também. o trabalho é joelho no chão. Estava chovendo nesse dia, tinha chovido a noite toda, estava muito barro, é muito sacrifício. Quando você vê as flores lá no Ceasa, quando você vê as flores lá em Olambra, quando você vê, você fala, não pode ser. É muito caro, mas é muito trabalho. Eu quis conhecer, porque quando você conhece o trabalho do seu cliente, quando ele chega no escritório, fica mais fácil você ajudá-lo a conseguir provas para a aposentadoria. Eu não conhecia uma estufa de morango, eu não conhecia como funcionava, principalmente para as aposentadorias por incapacidade, que os peritos vêm dizendo que as estufas estão altas, porque eles estão plantando numa parte mais alta, mas mais de 50% ainda os pés de morango são no chão. No chão, aquela pessoa ela trabalha ali no chão o tempo inteiro. E as flores no chão. De joelhos plantando flores. Fora que tem que fazer a desbrota. Olha, tive aula, totalmente amei, passei praticamente um dia todo lá. Devo voltar agora para concluir um trabalho que eu estou fazendo para minha página, mas gostei muito. E é muito interessante, né? Você vê o trabalho do seu cliente, como ele trabalha, como ele faz com aquela... Eu não tinha ideia, eu não conhecia. A gente passa a valorizar muito mais, né? Não, e olha que legal, Sim. quando você pensa que a advocacia está no escritório e você vê o depoimento da doutora Vera indo em loco na produção rural, vendo as condições adversas que eles enfrentam para poder conseguir fazer o trabalho de cada dia, porque agricultura, a pecuária, você tem que cuidar, seja planta ou animal, você tem que cuidar todos os dias, né? E aqui no sul de Minas, E a gente vê é diversificado, por exemplo, a região de lá de Toledo, por exemplo, tem um tipo de plantação, é diferenciado, trabalha, não tem flores, por exemplo, né? Não tem morango, aí tem Munhoz, tem aqui a região do Senador, que já tem morango, tem flores, aí tem a parte do café, que é Bueno Brandão, aqui na borda da mata. Então, assim, você tem que conhecer. E eu, de verdade, eu não tinha esse conhecimento, eu tinha dificuldade em fazer essa orientação para os meus clientes. Agora a gente fica mais fácil. Nós íamos em palestras, fazia palestra, eles falavam assim, doutor, mas o médico falou que eu posso trabalhar, mas eu não consigo ficar no chão por causa das estufas. Então agora fica mais fácil, até para você formular os quesitos, né, na esfera judicial para uma aposentadoria, você precisa conhecer o trabalho, senão você não consegue fazer mesmo, né? Olha, sobre isso. Você vê, sobre isso. E eu tenho um colega que ele trabalha em Olambra, que ele fala que agora eles acordaram. Porque o povo fala que flor de Olambra geralmente é mais cara, né? Planta de Olambra. Mas nada mais é, gente, do que a valorização do profissional. Né? Porque antigamente as pessoas não tinham tanta instrução para dar um preço e acabavam vendendo com o que conseguia vender, né? Às vezes até era o preço do custo do trabalho que ela tinha, né? Mas é que, na verdade, é muito trabalho. Muito. Umas flores super lindas, assim, os cravos, eles desbrotam tudo aquilo para vir realmente o que é de primeira linha mesmo, para poder vender em Olambra. Sim. Então é muito trabalho. Ainda nessa linha polêmica, buemba, mentira, essa não é tanto, não. Ai, lá veio o Iratã. Ele tá animado. Podem participar, viu, gente, pelo chat, pelo Manda Zap. Lembrando que o número é 35DDD. Vou colocar aqui agora. 30250138. Dá uma olhadinha aí, ó, no GC, que a gente chama no jornalismo, né? É 35DDD 30250138 para você mandar a sua pergunta. Lembrando que quem estiver acompanhando o MandoCast sem estar ao vivo, né? A gente está ao vivo, né, na noite desta quinta-feira. Quem estiver pelos tocadores Spotify, Deezer, Apple, Google e todos eles, pode acompanhar depois também aqui na íntegra o nosso conteúdo. Mas se tiver alguma pergunta, acessa aí o Instagram veramarcote.adv, Marcote com 2 T's e I. Do mesmo jeito que tá no título. Eu tô conversando aqui com o Anderson, ele é lá de Cambuí, inclusive um abraço para Cambuí que tá assistindo a gente aqui. Ele tá falando sobre trabalho por insalubridade e periculosidade. Por quê? Ele trabalha como chefe de produção em galvanoplastia. O que é isso? Ele tem 26 anos de contribuição, atualmente ele está com 45, e ele está perguntando se tem alguma mudança com relação à aposentadoria por insalubridade, por periculosidade. Então, na verdade, ele está falando aí da aposentadoria especial, que é aquele trabalhador que trabalha exposto a algum agente, ou ruído, ou poeira, ou
por exemplo, trabalha com tinta, com alguma coisa que traz prejuízo à sua saúde. É justamente o que está falando aqui. A galvanoplastia é um processo químico ou eletroquímico em que uma fina camada de metal é empregada sobre a superfície de um objeto. Então, é para fazer peças, esse tipo de coisas. Deve ser para usar e fazer revestimento de peças, alguma coisa desse tipo. Então, tem direito. A reforma tirou algumas atividades, algumas funções foram excluídas aí, mas pode-se contar aí esse tempo para aposentadoria especial até 2019, né? Lembrando que para o homem é 40%, para a mulher é 20% a mais, desde que se comprove através de PPPs, de laudos, LTCATs e tudo mais. A empresa precisa recolher a GFIP, tudo certinho para ter direito aí desse plus a mais que a gente fala. E algumas profissões continuam, mas com essa idade, mesmo que ele consiga comprovar os 25 anos ou os 30 anos de trabalho aí, só toda insalubridade, ele vai sofrer, vai perder muito na aposentadoria, né? Agora eu vou passar a régua, porque eu quero falar de um outro assunto com a doutora Vera, hein? Eu quero falar um outro assunto que é sobre ela, viu? É sobre isso também que eu quero fofocar. Eu tava dando uma olhadinha ali, senão a gente não vai poder apresentar quem é. Não, tá doido, eu quero conhecer ela melhor. Eu já conheço, gente, eu quero que vocês conheçam. Não é um supercomputador que responde tudo. Não, ela não é a Sandra. Vocês lembram da Sandra? Oi, riquinho. Gente, é o seguinte, a Ângela fez uma pergunta que é muito sensível, que eu acho que muitas pessoas, quando pesquisarem sobre esse podcast, podem se encaixar nessa situação. Uma pessoa sofre epilepsia, né? Ela tem crises aí constantes, mesmo com o uso de medicamentos. Infelizmente, ela não consegue trabalho por conta dessas crises. Essa pessoa já fez perícia, o médico constatou que ela está apta a trabalhar. O que fazer nesse sentido, doutora Vera? Então, se ela trabalha em uma empresa, o médico disse, isso nós estamos falando, se ela tiver, ela não disse, na verdade, não explicou se tem trabalho de carteira, se trabalha numa empresa. Uhum. Quando acontece isso, ela está no limbo previdenciário trabalhista, que a gente fala muito sobre isso. O que acontece? O médico do INSS, o perito, ele diz, você está apto a retornar ao trabalho. Esse trabalhador, ele vai voltar na empresa e para retornar ao trabalho, ele tem que passar pelo médico do trabalho da empresa, certo? O médico diz, você está inapto. Aí ele não está recebendo do INSS e nem da empresa. Tem 3 situações que a empresa deve seguir. Isso é lei. Ou, se puder, não tiver nenhuma estabilidade, não for um acidente de trabalho, pode fazer a rescisão de contrato, pagando todas as verbas trabalhistas, pode recolocar esse funcionário em uma outra função que seja compatível... Que não vai prejudicar a saúde. E que seja compatível com o grau de escolaridade dele, porque o INSS também tem um programa de recolocação, de cursos, que está suspenso, mas tem aí na lei. Então, a gente tem que falar o que tem na lei. E ainda pode esperar pagar os salários, esperar o recurso, pode ser administrativo ou na esfera judicial. Eu, nos meus escritórios, não faço recurso administrativo para benefício por incapacidade. Faço para outro tipo. Demora muito e a pessoa tem urgência. Ficar sem o salário aí não tem como, né? Mas, geralmente, as empresas não cumprem. Não cumprindo, esse trabalhador pode ingressar, além de uma ação previdenciária, pedindo aí o seu auxílio por incapacidade ou a conversão para uma aposentadoria por invalidez. No caso, se o perito entender que ele está totalmente incapaz para o trabalho, ingressar com uma ação trabalhista. Mas aí é na Justiça do Trabalho, pedindo aí os seus salários, ainda cabe uma indenização por dano moral, porque fica sem receber, né? Tem família, tem tudo isso. Olha pra você ver como é que ela é fantástica. Ela estava respondendo essa questão, ela deu uma deixa para falar sobre a aposentadoria por invalidez, né? Que já é um termo que já não existe mais, mas eu infelizmente... Por incapacidade. Eu amo falar por invalidez, porque... Costumei. Mas é o seguinte, uma colega dela, né? Ela pediu para não falar o nome aqui, ela pediu para perguntar justamente sobre isso, né? Que ela está iniciando aí na advocacia previdenciária. Ela está com um caso sobre isso de aposentadoria e ela não sabe se ela requer essa aposentadoria
por incapacidade ou invalidez, ou se por deficiência física. Então, veja bem, muita gente faz realmente essa confusão entre essas duas aposentadorias. Primeiro, a aposentadoria por invalidez, não existe esse pedido direto na Previdência Social. Quando nós ingressamos, sempre vai ingressar com o benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença. Uhum. Se o médico perito entender, ele faz a conversão. O juiz também pode converter o auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. Então, o que é a aposentadoria por invalidez? O segurado, ele tinha um trabalho normal durante a vida toda e por uma fatalidade ficou doente, sofreu um acidente, aí é uma outra coisa. Já a aposentadoria do deficiente físico, respondendo essa pergunta, quando ele ingressa no mercado de trabalho, ele já tem a deficiência. Leve, né? Pode ser leve, pode ser moderada ou pode ser grave. Mas ele consegue exercer atividade remunerada. Então, ele tem aí o benefício de se aposentar mais cedo. Então, ele não ficou doente, ele não sofreu nenhum acidente, ele não está com nenhuma doença, mas ele já ingressou no mercado de trabalho com uma deficiência física. E daí ele tem aí os benefícios. Aliás, a aposentadoria do deficiente físico foi a única que não teve nenhuma alteração na reforma da Previdência. Quando a gente fala de uma pessoa que tem alguma deficiência, né, ou incapacidade, a gente fala assim, como é que é? Mobilidade reduzida. Isso. Nesse caso, vamos dizer assim, alguém que é deficiente visual, ele recebe o BPC, não é a aposentadoria, então, por deficiência. Porque a aposentadoria por deficiência, do deficiente físico, desculpa, ele já, quando ele ingressa, ele contribui para a Previdência normalmente. Ele consegue exercer a sua atividade. Só que ele se aposenta com redução. Aí, dependendo do grau da deficiência, vai ser o tempo que ele vai ter que contribuir ou não. É porque a gente ouve falar assim, quem recebe, por exemplo, aí creio eu que seja o BPC, né, para deficientes físicos. Se ele começa a trabalhar, ele perde o benefício. Mas é justamente porque, seja o benefício ou a aposentadoria solicitada mesmo mais cedo, né, para essa pessoa, é algo que vem a suprir a necessidade dela não conseguir estar no mercado de trabalho. Então, mas só que daí o BPC para o deficiente físico, ele não teve contribuição. Quando ele, ou ele já nasceu com essa deficiência gravíssima, nunca trabalhou, ou sofreu um acidente, como acontece, e ele estava sem qualidade segurado, ele não contribuía, ou ele era rural e não tem documentos que comprovam a atividade rural, aí vai para o BPC deficiente físico. Já a aposentadoria por deficiência, ele entra no mercado de trabalho com a deficiência. Ela é muito interessante, inclusive. Agora, hoje em dia a gente vê, Vera Marcotte, como eu falei, a referência, eu não estava falando de brincadeira não, porque eu já conheço o seu trabalho há alguns anos, né, desde a época do rádio. Obrigada. E aqui no Terra do Mandu, inúmeros artigos, de nada, imagino que agradeço, que sempre estão esclarecendo muitas dúvidas, né? E eu queria saber quem é a Vera Marcotte, porque você não é advogada desde seu primeiro trabalho, sua primeira formação. Você foi se tornar advogada há 20 anos, né? Há 20 anos. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito jovem, eu sou neta, filha de agricultores, nasci no Paraná, numa cidade chamada Terra Boa. Vou localizar quem está aqui, é perto de Maringá, lá no norte do Paraná. Dizem que lá é o melhor lugar do mundo, né? É uma cidade muito bonita, não sei se alguém aqui conhece Terra Boa, conhece o Paraná. O Paraná é um estado muito bonito, um estado novo. O meu pai foi para o Paraná para derrubar mato e trabalhar, porque é um estado novo, né? A Companhia Melhoramentos do Paraná foi uma que fez todo o loteamento. E a primeira terra que meu pai comprou, ele comprou direto dessa companhia, era mato, ele derrubou para começar o trabalho dele. Então, desde novinha, você já está acostumada com o que é o trabalho no campo, assim, ver a família, na roça mesmo até os 20 anos. E lá na roça, eu fiz a primeira faculdade, que eu sou formada como professora, eu fiz a faculdade de letras na cidade de Jandaia do Sul, que é perto também ali de Maringá, e dei aula, porque assim, na verdade, eu dei aula há alguns anos, primeiro em escola rural. Eu já estudei em escola rural, eu fiz todo o ensino fundamental em escola rural, eu e meus irmãos sempre
estudamos em escola rural. E a pé. Não tem essa facilidade que tem hoje. Van, ônibus escolar, não existia isso. Eram quilômetros a pé? A quilômetros. Acho que nós morávamos 4 a 5 quilômetros para ir para a escola, mais 4 para voltar. Frio, geada, naquela época nós enfrentávamos tudo isso e achava que era normal, né? Hoje em dia é muito diferente a realidade do povo, mesmo da roça, né, Nayara? E lá eu trabalhei um tempo nessa escola, que era na roça do meu pai mesmo, e daí, você sabe um ditado que dizem assim, que quem em terra de cego, quem tem um olho é rei? O prefeito disse assim pros pais, né? Olha, eu faço a escola, eu pago o professor para ir lá. Mas, na verdade, eu não tenho como mandar o professor até lá, porque era 25 quilômetros de estrada de terra. E o Paraná, vocês sabem que é terra vermelha. Então, quando chovia, impossível. Só para o pessoal situar, é mais ou menos a distância de Pouso Alegre a Santa Rita do Sapucaí. É longe, era muito longe. Assim, e tinha 2 horários de ônibus, um de manhã e um à tarde só, ônibus de linha mesmo, de empresa mesmo, não era ônibus de prefeitura, não existia isso naquela época. E eu fui dar aula, porque daí eu já fazia ensino médio naquela época, não era professora formada ainda, mas a prefeitura me contratou, a prefeitura de Terra Boa, e eu fui dar aula. E dei aula lá por muito tempo, dei aula também em Malu, que é distrito de Terra Boa. Trabalhei depois no Bradesco, conciliava a vida de escola com a vida de trabalhar em banco. Já fui bancária, mas sempre quis ser advogada. Desde pequena, eu queria ser advogada, sempre quis. E naquela época, 1987, 86, eu sou da turma de 88, da Faculdade de São Francisco de Bragança. Não existia tantas faculdades, né, como existe hoje. Aí já você falando de Bragança Paulista. Quando você pegou a malinha e veio, né, pra cá, pra Sudeste. Quando eu trabalhava no Bradesco, o Bradesco não fez, na verdade, aqui o banco não fez a transferência. Aqui que eu fiz, pedi demissão e vim. Vim com 2 malas, minha mãe veio comigo. 2 malas... Eu me lembro como fosse hoje, 2 cobertores e um travesseiro, e cheguei em Bragança. Desempregada, perdi todo o meu tempo lá de escola, tudo, e fui trabalhar na iniciativa privada durante toda a faculdade. E lá fiquei até o nascimento do meu filho. Então, assim, eu acho assim que a vida hoje, né? A gente vê muito isso. É muito mais fácil para quem quer estudar, né? Para quem quer fazer uma faculdade. Existem faculdades aí em EAD, existe muitas coisas, né? Tem muita coisa aí para se fazer. Eu vejo que antigamente nós não tínhamos nada. Era muito esforço, né? E meu pai, ele nasceu em 1932, mas ele tinha uma cabeça muito além do tempo dele. Ele não era analfabeto porque ele desenhava o nome dele e fazia conta como ninguém. Tudo na cabeça. Qualquer tipo, as 4 operações com ele não tinha problema algum. Ele dizia que nós tínhamos que ter leitura, porque era triste quem não tinha leitura. Então todos nós éramos em 4 irmãos, todo mundo estudou aí. Todo mundo, ele queria, era orgulho. O dia da nossa formatura era o dia mais feliz da vida dele. Então assim, a gente tem isso na memória, né? Do orgulho de um filho com um diploma de faculdade, ele morando, porque eu vejo assim, pela idade que ele tinha, né, por querer que a gente fizesse faculdade mesmo. Então, assim, tem uma estrada longa aí que eu segui, até chegar na advocacia mesmo. E hoje em dia, pelo que a gente conversou já várias vezes, é o sonho realizado, como a gente falou aqui no comecinho do ManduCast, de hoje você vê cada uma das pessoas que te procura, né, sendo realizadas. Aí você sente essa realização pessoal também. Então, o direito previdenciário, ele já vem mesmo veio um pouco antes de eu começar na advocacia, que eu já fiz uma especialização em processo civil, depois já fiz logo em direito previdenciário. Na época não se falava muito em direito previdenciário, assim, como se fala hoje, né? Hoje tem aí as cerejas do bolo, tem o pessoal e os coaches, tem o pessoal que faz a mentoria, né? Tem os professores, tem tudo isso. Naquela época não se falava, nós tínhamos que ir para Campinas ou para São Paulo se quisesse fazer uma especialização diferente.
Quando meu filho nasceu no ano de 2001, eu resolvi advogar. Na verdade, quando você começa, Nayara, você não consegue fazer essa distinção. Comecei com o previdenciário rural na cidade de Bragança Paulista e fazia um pouco de direito de família e área civil. Mas foi só no comecinho mesmo da advocacia. Acho uns 2 anos. Aí já fiquei só no previdenciário, daí foram surgindo os novos escritórios. Assim, muito trabalho, né? Surgiu o Toledo, depois surgiu o Bueno Brandão, estrada de terra, então chovia, carro, todo um trabalho, né? Daí foi surgindo os outros escritórios, mas assim, são trabalho de ano. E daí eu fui me especializando em previdenciário rural, que é o que eu realmente me identifico. Faço aposentadoria especial, né? A gente faz cômputo. Se você for ver, o rural, ele é assim, uma coisa abençoada, né? Igual eu falo. Eu não sei porque eu sou apaixonada por Minas, né? Eu quero terminar meus dias aqui. Falando nisso, como que foi a tua relação, então, de vir para o sul de Minas? Por quê? Fala, quem vem do Paraná é paranaense? É paranaense. Uma paranaense veio de terra boa. Isso. Não, vai quer dizer, porque do Pará é paraense, né? Eu tô perguntando porque a gente fala errado às vezes, né? Muita gente acha que quem nasce no estado do Rio de Janeiro é carioca, então, e não eu vou te perguntar, fluminense. quem nasce em Diamantina é o quê? Diamantinense? Diamante negro. Chocolate gostoso. Você tá falando só porque você veio de lá. Prazer. Pra falar a verdade. Nem vou responder. Não vamos questionar aqui. Não vamos questionar essa parte. Mas o Iratã é um diamante. Com aqui, certeza. Amigo Linda. Na redação e tudo. Mas assim, tem essa questão que você já veio de uma outra região, você veio do sul. Veio para o Sudeste em busca de estudo, de aperfeiçoamento da carreira, de realização pessoal. Do nada. Criou uma família aqui, né? O seu filho, que hoje também está na área do direito. Quase aí, tá quase formado. Daqui um pouquinho já tá aqui junto comigo. E de repente vem aqui pro sul de Minas, uai. Então é que aí Bragança, Toledo, daí tem Pedra Bela e Toledo é muito próximo. Como eu já fui me identificando com o previdenciário rural, você vai procurando aonde, né, as pessoas vão procurando. Porque... Aí eu comecei, em Toledo meu filho tinha 6 meses de idade. Então, assim, eu tô lá há muitos anos. Você não parou de licença maternidade. Não, nem cumpri todos os 6 meses, já tinha voltado a trabalhar. E assim, quando eu comecei em Toledo, você via muita gente que estava muito à frente. Eu falava, nossa, um dia eu vou chegar igual essa doutora, esse doutor, né? Que eu sempre acreditava. Eu sou muito de acreditar. Eu sou muito de pensar e correr atrás. Que também sonhar, rezar e ficar aqui esperando não vai acontecer nada. Não acontece pra mim, não acontece pra você, não acontece pra ninguém. Aí eu comecei em Toledo trabalhando numa garagem. Uma garagem, pus lá um sofazinho, não tinha computador, eu fazia todas as anotações e o meu escritório central até hoje ainda é Bragança Paulista, né? Que é onde eu tenho uma doutora Raquel, que é minha advogada, trabalha comigo, se formou comigo, começou como minha secretária, está comigo há 20 anos. Então aí você vai formando, né? Você vai formando gente para trabalhar com você. Todas as minhas funcionárias assim, faz muitos anos que estão comigo. Que sozinha você não faz nada. Sem uma boa equipe você pode esquecer. Porque você não está em todos os lugares, em todo momento. E de Toledo, um certo dia apareceu uma senhora, a dona Maria, de Bueno Brandão, que veio para trazer o marido para fazer uma consulta comigo para uma possível aposentadoria. E me convidou para atender na casa dela. Minha nossa, olha que legal. Olha a base, assim, a total confiança e entrega no trabalho que você realiza. Aí eu comecei a atender em Bueno Brandão. E de lá foi nascendo tudo. Quer dizer, Toledo e Bueno Brandão foi o começo mesmo. Toledo foi o primeiro escritório do sul de Minas, depois Bueno. Hoje eu faço parceria lá, eu não atendo lá todas as semanas, como eu fazia antes, mas eu ainda atendo. Mas Toledo e Bueno Brandão foi onde comecei aqui no sul de Minas. E me apaixonei, né?
E alguns anos já em Pouso Alegre. Ai, Pouso Alegre, Cambuí, Camanducaia, assim, você vai indo, né? E com a pandemia, meio que acelerou toda essa parte digital, dos atendimentos online e tudo, né? Daí você acaba meio que... Nem pode falar que tem uma né? cidade preferida, senão dá briga aqui na região. Deixa abaixo. Agora, em relação a uma coisa que eu queria saber detalhes, como é essa questão das palestras rurais? As palestras rurais, elas são assim... Eu acho que quem faz é uma coisa, é uma aventura. Então, por exemplo, você chega lá num bairro à noite que GPS não funciona. Então, você precisa levar uma funcionária sua e as minhas funcionárias, elas compram todas as minhas ideias. Elas passam a conhecer cada caminho aí das Não, estradas rurais e tudo mais. Elas compram todas as minhas ideias. Né? Eu vou fazendo, tipo assim, eu tenho uma ideia e elas vão indo junto. Elas vêm junto sempre. Então, elas que mais conhecem a zona rural mesmo, agora que eu estou conhecendo mais. Mas no começo nós íamos assim, GPS não tem, no Google não funciona, nada funciona. Qual é a Tem que ir referência? perguntando de pessoa em pessoa que passa A na beira porteira da do estrada, sítio né? A X, porteira. a venda do fulano. O bar. Então, daí é que você vai fazer as palestras. As palestras, elas são quase uma informação. Por quê? Não vou fazer a palestra, não é a Vera Marcotti que está lá fazendo uma palestra para fazer captação de cliente. Na verdade, eu vou lá para... Eu não faço nenhuma propaganda. Eu vou lá fazer o quê? Eu vou lá prestar um serviço. Na verdade, muita gente nem sabe do direito que tem. É o seu trabalho social. E eu gosto muito disso. Você conversa, você interage, você ouve a história da pessoa. Tem gente que está há muitos anos com processos que estão perdidos, que não sabe, o advogado muda, não sabe onde procurar. A gente orienta sempre procurar a ordem dos advogados, que lá eles têm como consultar para ver onde está o seu processo. E você ouve histórias, você conhece a realidade do trabalhador rural. E comecei com as palestras assim, e gosto muito de fazer. Esse ano eu não fiz nenhuma ainda, porque realmente a chuva me atrapalhou demais, né? A gente teve só chuva praticamente. Só esse chuva. trimestre, né? Agora e os últimos 15 dias que Agora estão... vai normalizar daqui pra frente, garota do tempo. vai chover ou não vai? Ai, não? gente, não quero mentir, Não, não vai. Eu sei, a Anete Fernandes lá do IMET ainda explicou que essa transição, né? Vai já demorar pra nós parar vamos de precaver. Entre o verão e o outono, ainda permanece com parte das chuvas do verão durante um certo período lá pra maio, é que começa o tempo a ficar um pouquinho mais seco. Ainda vai ter uma friaca, gente, aguardem. Aí já pega os casacos. Deixa eu aproveitar. A doutora Vera tava falando sobre a história dela, que eu acho que é muito marcante, né? E é visível como é vívido pra ela contar sobre a história dela. É passando filme na cabeça mesmo, né? Não, Brilho nos lembrando olhos. que descia o carreador lá do sítio, sabe? Você andava a pé pra chegar. Quer dizer, é uma história. Sim. E eu fico pensando aqui, hoje você já com uma trajetória consolidada, muitos anos de carreira, como que você enxerga hoje essa nova geração de advogados que estão se formando, que estão em formação, essas pessoas que sonham em advogar, que às vezes estão com aquele sonho assim, querendo acordar, estão deixando florescer igual uma flor linda de Olambra. Como que você enxerga essas pessoas? Conta pra gente. Isso tem a ver com as mentorias que você está fazendo também para os jovens Sim, advogados, né? Eu faço essas mentorias também, eu sempre procuro orientar. O que acontece com o jovem de hoje? Não só o jovem advogado, qualquer profissão. Ele se forma hoje, as redes sociais estão aí abertas, né? Porque eu falo que a rede social, ela é um palco, né? O bastidor você não vê da vida da pessoa. Então você só mostra o que é lindo, o que é bonito, os perrengues que você passa, imagina, ninguém quer saber. Perrengue de se perder mesmo com o GPS, ninguém mostra. Não, o GPS não funciona, você tem quase que perguntar vai parando, onde que é tal, como que eu chego tal. Eu fiz muito isso na vida. Então, assim, o que acontece com o jovem de hoje? É imediatista. Ele se forma hoje, seja advogado, seja na área da odontologia, seja médico, qualquer área que ele se forme hoje, amanhã ele quer estar bem. Depois da manhã ele quer estar rico. Ele quer ter o carro do ano, fazer a viagem, ele quer tudo. Lógico, todo mundo tem seus sonhos. Parabéns que tem seus sonhos. Mas tudo é na vida uma plantação.
Eu falo isso para os advogados que me procuram. Eu falo sempre, você tem que plantar, estudar, se especializar numa área. Você quer mesmo fazer o previdenciário? Senta e estuda. Porque uma aposentadoria mal feita, você pode. Contei aqui no início que eu poderia aposentar no planejamento que nós fizemos hoje. O meu cliente ele ia perder 2 salários praticamente de aposentadoria se fosse aposentar agora. Então você tem que orientar, você não pode pensar só no que você está ganhando. As pessoas estão querendo tudo muito rápido, porque a internet ela vende essa imagem. As redes sociais ela vende a imagem do carro, da viagem, do apartamento, que a gente nem sabe se existe, né? O bem-sucedido, mentoria, os coaches da vida, com a pandemia eles se multiplicar. Multiplicar. Eu acho que mais um pouco. Todo mundo é coach, todo mundo tem receita mágica. Olha o cancelamento vindo aí, ó. Todo mundo tem a receita mágica, não tem? A receita mágica da área financeira, a receita mágica da advocacia, Sim. Tem como captar clientes, como fazer isso, como fazer aquilo. Não. Só existe uma receita, o trabalho. Eu sempre falo, é uma frase, não é uma frase minha, mas é uma frase do Joel J, que ele fala, você trabalha, o trabalho devolve. Você trabalhou, vai devolver, mas tem uma plantação, não é do dia para a noite. Todo mundo quer comprar um carro, quer fazer isso, quer fazer aquilo, todo mundo tem os seus sonhos. Eu volto a falar, mas você tem que plantar, você tem que estudar. Você não pode pegar um caso e só querer fazer aquela mentoria daquele caso e achar que daquele caso você vai conseguir fazer outro sem estudar. Porque o previdenciário, eu vou falar só da minha área. Eu sei que as outras estão aí pipocando também de coisas novas. Todo dia você tem uma coisa nova. Todo dia você tem um dado novo, mudou alguma coisa no meu INSS, mudou, tem uma portaria nova. Então você tem que se atualizar o tempo inteiro. O seu caso pode ser parecido com o meu, mas não é a mesma coisa. E outra, gente, quando fala de atualização, a senhora como advogada, é a atualização de leis. Que as leis mudam com frequência, a gente sabe disso aqui no Brasil. A cada 24 horas tem uma lei nova. No último semestre, ou uma mudança, um decreto, um PL, né? Só no último semestre nós tivemos, acho que umas 20 portarias novas previdenciárias. Só na área previdenciária. Só na última. Se você pensar, sistemas, além de você ter que entender o sistema, tem que entender as mudanças que ele traz, né? O tempo inteiro fora do ar, o tempo todo tendo atualização. Atendimento, porque também você tem que entender como que funciona, seja o horário da agência, o que tá mudando no atendimento. Então, assim, são N coisas que você tem que entender e buscar conhecimento frequente, assim, lidar contínuo. com pessoas. Porque lidar com pessoas que às vezes estão sofrendo mais difícil, muito, né? Então, a gente lida com pessoas doentes. Conseguir ajudar, sim. Nós temos dependentes químicos, nós temos muita gente no escritório, nós temos cliente de todas as formas. Quando a pessoa ela está doente, quando ela tem um trabalho com salário muito alto, ela não consegue se recolocar no mercado de trabalho, ela vem com depressão, ela acha que o INSS vai acatar. No máximo 1 ano ela vai conseguir se afastar. Então, lidar com pessoas é muito difícil. Tudo isso você adquire como? Estudando, lendo. Hoje nós temos muita gente aí que escreve bons livros, mas tem que ler, tem que estudar, tem que prestar atenção, né? Eu falo que a gente não é só você querer. Então, a mentoria que eu faço, eu sempre falo, você quer mesmo fazer o previdenciário? Eu vou te indicar este e este curso. E tem que ter sensibilidade, né? E assim, e ser sensível, mas não só na forma do proveito econômico. Todo mundo trabalha por isso, né? O trabalho, ele vai devolver muita coisa para você. Mas você ter um olhar como você vai orientar o seu cliente, né? Às vezes eu faço, na última mentoria que eu fiz, foi com um advogado lá do sul da Bahia. Gente, a Bahia é praticamente 100% rural, né? São poucas cidades que têm indústrias, que têm empresas, que têm fábricas, a gente sabe. Então, assim, tem muito rural. Eu falei para ele, você tem um mercado incrível, você tem uma fatia do mercado. Ele não conseguia ver isso, por quê? Ele não tinha feito nenhum curso de atualização previdenciária, e ele estava lá com 10, 12 processos de previdência rural. Então, você precisa estudar.
como que você faz? Porque se você perder o processo, fizer coisa julgada, o seu cliente nunca mais vai se aposentar, né? Então, assim, se você vê o reflexo, cai naquilo que o reflexo social é muito grande. Então, né? como nas outras áreas, se você faz uma ação trabalhista ruim, o seu cliente vai perder os direitos dele. Se você faz uma ação civil ruim, ele vai perder os direitos dele. Então, você tem que saber o que você está fazendo. A gente falha? Falha. Nós somos humanos. Né? São pessoas humanas. Então, um humano que está atrás do computador, que está ali no atendimento, claro que a gente falha. Eu não posso dizer que né, você ganha 100%, lógico, ninguém ganha todos os processos. Quem fala isso é mentira, né? Então, você também perde, mas você tem que lutar por aquele processo, você tem que apelar, você tem que buscar novas provas, você tem que fazer por onde. Porque senão não tem a pena, né? Não vale a pena, né? E acreditar sempre, né? Eu sou muito da fé. Eu acho que a fé move montanhas. Eu não sei se ela move montanhas, mas ela faz você chegar em lugares muito longe, que você nem acredita. E tem que manter ela sempre firme. Eu tem falo assim, dia claro que respeitando quem não tem determinadas crenças, mas independente de religião, eu acho que o importante é acreditar e correr atrás. Eu tenho uma funcionária, que é minha funcionária de Camanducaia, e ela sempre diz o seguinte, que placa de igreja não faz ninguém. Tá super certa ela, não faz ninguém. Ela não tá. Ela tá certa. Ela sempre diz isso, placa de igreja não faz ninguém. E não faz mesmo. Por quê? O que faz você é o seu coração, é a sua sensibilidade, é a sua fé. A Bíblia, você vai ler, é um livro que todo mundo deveria ler. Então eu sempre acredito muito. Eu sou de uma religião, eu sou católica, fui criada, fui catequista, lá em Terra Boa, né? Trabalhei com crianças, tudo. Então, cada um tem o seu jeito, tem o seu canto de oração. Eu falo que quando a gente descobre esse lado da fé, não que você não sofra, não que você não tem problemas, isso, Deus não vai tirar isso de você, não tem isso, né? Mas você fica mais fácil levar a vida, o seu trabalho, né? Eu acho que é por aí Ele não vai te deixar inerte, vamos dizer assim, né? Mas ele vai ajudar a você a ter mais leveza. Você vai ficando mais leve. E mais força. Mais força, flui melhor a vida. Você começa a se conectar melhor com as pessoas. Essa conexão também é muito importante. E saber que tem alguém que protege a gente é tão bom, né? Muito bom. É bom. E não tem como você falar, nossa, olha... esses dias até gravei um áudio pra você. Olha, eu falei, eu já estou aqui em Minas, olhando pra esse céu azul. Não, gente. Final de semana, ela mandou o áudio, acho que você mandou e eu vi atrasado, né? Ouvi, quer dizer. E ela falou assim, estou aqui no sul de Minas, está um céu azul. Eu falei, gente do céu, a hora que você ouve, que delícia receber uma mensagem daí, assim, que você vê assim, a pessoa que olha sempre o lado positivo da vida, que aprecia as coisas, é muito gostoso. Não, mas quando você dá... quando eu saio da minha garagem, né, que eu acordo muito cedo, faço exercício físico praticamente todos os dias de manhã, entre 6h30 e 8 horas da manhã, eu gosto da academia. E daí não tem concorrência, porque esse horário não tem ninguém, né? É ótimo pra ter concorrência. Não tem concorrência nesse horário. Não tem concorrência com a esteira, não tem fila para aparelho, não tem nada. Enfim. Você olha esse céu, como você olha aquele céu azul, nossa, você fala, meu Deus, Deus tá aqui olhando para mim, né? Vamos falar aqui para Deus, o que ele traz de bom para mim hoje? Eu gosto de fazer o seguinte, antes de vir pro Terra do Mundo, eu levo minha filha pra escola, né? E no caminho, a gente vai fazendo oração. Aí é a hora que eu agradeço Deus pelo dia que tá começando, pela oportunidade dela estar estudando, por eu estar trabalhando. Eu entrego e peço que seja feita a vossa vontade, meu Pai. É sempre a vontade. Eu acho que a gente entregar é tipo assim, igual o Iratã acabou de falar, não tem sensação melhor do que você saber do cuidado de pai. É que eu acredito em Deus. Tem gente que acredita na energia do universo, né? Seja qual for a sua crença. Mas eu acho que a gratidão é o que a gente deve levar pra vida. Ensinar, e se tiver alguma coisa pra pedir ajuda, pode pedir na oração também, então, que é o momento. Então, assim, a oração, ela não significa você ler, né, a Bíblia. A oração é essa conversa que você tem com Deus. Eu sempre falo que
não precisa ser a minha vontade, seja sempre a sua vontade, porque a vontade dele é maior do que tudo sempre, e é sempre na permissão dele. Você pode pedir, você pode orar, você pode rezar, seja qual o nome que você usa aí para suas orações, mas é na permissão e na hora dele. Não adianta a gente querer apressar as coisas, ultrapassar esses limites, né? Eu sempre costumo falar isso, até quando eu estou conversando com esse pessoal mais jovem, eles não têm essa ideia, essa dimensão, né? Não tem. Nem meu filho também se inclui nesse pessoal mais jovem. Não se inclui. Qual é o nome dele, doutora Vera? João. Ô, João, abraço aí pra você também, viu? A gente admira muito o trabalho que a sua mãe faz aqui na região, e soubemos aí que você tá aí enveredando e que ela quer te levar também para outras áreas que vão acrescentar, né, nesse trabalho realizado. Legado, né? Legado. Exemplo é o que não falta. Então é assim, nunca pedi para que fizesse direito. Deixei que escolhesse sempre, mas aí como, na verdade, sempre foi só nós dois, né, na casa. Então assim, sempre viveu isso, sempre viveu essa realidade, desde de bebê já era essa realidade. Então eu saía para trabalhar, eu tenho uma funcionária na minha casa que está há 28 anos comigo. Então, ela é antes dele até. Então, você vai mudando, né? Você vai transformando mesmo, né? É muito interessante. Eu falo que os filhos, eu falo que em pé de bananeira não dá maracujá. Mas só dá banana. Não tem como ser diferente, porque ele segue o seu exemplo, ele é o seu espelho, ele faz o que você faz. Se você ensina a mentir, ele vai mudar. Então, se você tem que ter regras. Quando tem filho, o negócio complica. E falando em participação, em pessoas boas, eu quero agradecer também todo mundo que mandou mensagem aqui, porque hoje teve muito aí dúvidas, né? Muitas interações, mas com muitas perguntas. Isso. Mas ao mesmo tempo também o pessoal acompanhando aí com muito carinho pela doutora Vera, né? Sim, eu já vou aproveitar para passar a régua aqui no nosso chat, mandar um abraço pro Rogério Cabral, pro Variedades Total, pro Cauã Davi, fora as outras pessoas que participaram do nosso chat. Obrigada. Eu recebi uma mensagem aqui, eu espero que ela ainda esteja assistindo, a Raquel, ela é lá de São Paulo. Ela colocou aqui, boa noite, gostaria de parabenizar a convidada de hoje e todo o programa, muita informação de qualidade. Obrigada. É para isso que a gente está aqui, Raquel. Obrigada. A gente fica muito feliz com o feedback. E aproveitar uma mensagem carinhosa também que o Magson mandou agora há pouco, enquanto a doutora Vera estava contando parte da história dela. Linda história. Ajudar os outros é uma dádiva. Eu imagino a alegria que é fazer o que mais gosta. Até arrepiando. É assim, olha. Eu vou deixar aqui. Eu acho assim, tô até emocionada, de verdade. Eu me emociono, eu sou muito coração, né? Então, assim, quem tá começando, presta atenção na vida. Presta atenção no que você está fazendo, seja em que área for, seja em que profissão for. Comece com amor, descubra o que você gosta de realmente fazer. Você está mexendo com o ser humano, se você vai mexer com o ser humano, você tem que se dedicar. Se você for mexer com os animais, você tem que se dedicar à área que você for. Faça por amor, que o dinheiro vem. As coisas acontecem. Então, assim, aconteceu com a minha vida, pode acontecer com a vida de qualquer outra pessoa. Não aconteceu do dia para noite, são mais de 20 anos de estrada, de muita estrada, de você ficar parada horas e horas. Isso só na área do direito. Só na área do direito, porque na verdade eu já sou inclusive aposentada pela Previdência Social, já me aposentei há alguns anos, porque implementei aí os requisitos de tantos anos que trabalhei. Então assim, trabalhe com amor, atenda seu cliente, atenda o seu público, faça a diferença. Não pode ser tudo igual, tem que ter um diferencial. Por exemplo, eu sou a que gosto de abraçar os meus clientes, eu gosto de tirar fotos com clientes. Eles gostam e eu gosto. Eu não faço para fazer propaganda, eu faço aquilo que está no meu coração, eu gosto de fazer. Eu acho que isso é bom, você se identificar com o seu público. Aprender e essa identificação com aquilo que você está fazendo. Falando da área do direito, precisa ser mais humanizado, né? Não pode ser tão mecânico do jeito que é. O mecânico está aqui. O Google, ele te dá muitas informações, mas o seu atendimento faz a diferença para que esse cliente volte. E um cliente bem atendido, você pode ter certeza, né? Ele vai mandar
muita gente para você. E o detalhe também é que se você dá essa abertura para a pessoa, às vezes ela começa a perceber as coisas que são mais necessárias para conseguir ter o sucesso no processo que ela está enfrentando, seja no INSS, seja na esfera do judiciário, né? Eu acho que essa relação de confiança ajuda tudo a fluir melhor. Não, você tem que criar, você tem que atender, você tem que retornar, você tem que dar essa atenção. Tô falando aqui da advocacia. Você tem que ter essa paciência. Se você não tem esse tempo, você tem que ter alguém que faça isso por você. Mas o cliente, ele gosta de ouvir a voz do advogado. Então, ele gosta de ouvir. Ele gosta de ter a segurança, né? A segurança, ele gosta de ouvir, sim. A gente tem uma equipe, lógico que eu tenho uma equipe, volto a falar, quero agradecer as meninas que trabalham comigo, já estão há muitos anos comigo, enfrentam o dia a dia, não é fácil, eu não sou uma pessoa fácil, eu entendo aqui que sou uma pessoa bem difícil, né? Gosto das coisas bem, e como é muita coisa, eu quero agradecer demais por elas estarem comigo tantos anos, né? Começando pela Marina da minha casa, passando pelas meninas de Bragança, Toledo, Camanducaia, Cambuí, de coração. Sem elas eu não estaria onde eu estou hoje, tenho certeza. Então, assim, de coração, elas fazem junto o coração da advocacia. Olha que gracinha. Tá vendo tudo sobre gratidão esse programa hoje, ó. Gratiluz. Lindo. Ai. Ah lá, tá bom, diamante negro. Não, Então vai. É o meu jeitinho. Posso dar uma dica aqui antes da gente ir embora? Claro. Linkar com essa entrevista que foi, nossa, uma delícia. Antes e depois do ar, né? Eu vou dar uma dica pra vocês de uma série, gente. Eu acompanhei, vocês vão falar assim, a série é grande. Gente, vale muito a pena. Tem uma homenagem pra você, doutora Vera. Chama Uma Advogada Extraordinária. Já assisti. Não linda. dá spoiler, não dá spoiler. Gente, maravilhosa, você chora. É lindo. vou contar um trechinho pra vocês. Essa é uma série coreana que conta a história de uma menina de 27 anos. Porque sim, gente, ela é uma menina. O nome dela é Woo Yeon-woo. Inclusive, ela faz um trocadilho com o nome dela durante a série. Ela é uma pessoa que tem espectro autista. Ela enfrenta muitas dificuldades durante o percorrer dela. Ela foi criada pelo pai dela, que a mãe dela abandonou e só o pai criou ela sozinho, né? Um pai solteiro. E ela tinha apenas uma amiga na escola que protegia ela dos colegas que praticavam bullying. Para vocês terem uma ideia, a Yeon não falava até uma certa idade, se eu não me engano, até os 9 anos de idade. A primeira coisa que a Yeon falou foi um trecho de um livro de direito que ela tinha lido. E vocês vão ver no primeiro episódio, bem no comecinho, gente. Fiquem tranquilos que não é um spoiler. Não é mesmo? E ela tem um QI altíssimo, né? E ela se formou como a melhor estudante da Universidade de Seul, que é super reconhecida. E devido a essa inteligência, a memória fotográfica, ela conseguiu um trabalho num escritório muito grande, chama Rambadá. E ela acabou se envolvendo em casos, assim, muito incomuns, complexos. É aquele tipo de série, gente, que às vezes você chega cansado em casa e só quer se alienar. Sabe, assim, eu não quero nada não quero ver BBB hoje, eu não quero me estressar, eu quero ver uma coisinha assim pra, sabe, esquecer da realidade um pouquinho. É muito bacana a forma como ela enxerga os clientes dela, né, porque ela tem um olhar diferenciado devido ao autismo. É por isso que você falou que sentiu aí a ligação com a doutora Vera. E ela tem uma sensibilidade muito grande, mostra, sim, o foco, né, é o crescimento da Yeon-woo dentro da advocacia, que são muitos desafios, gente, vocês vão entender. E ao mesmo tempo que ela conhece o primeiro amor, ela conhece novas pessoas, ela é obrigada a interagir com outras pessoas. Então, assim, é uma série incrível. E para quem gosta, assim, dessa temática meio não é juridiquês, porque ela não é muito literal no sentido assim, mas que gosta desse clima de disputa judicial, de briga. Gente, vocês vão gostar demais. É uma série que... né? Pra quem gosta de Law and Order, não é? Isso, ela é uma série muito assim, só que ela não é tão sensacionalista a esse ponto, né? Porque o Lei e Ordem, ela, até pela época dela, né? Ela era mais apelativa, ela era mais incisiva. A série Uma Advogada Extraordinária, ela é mais leve, ela é mais gostosa de assistir, ao mesmo tempo que ela toca em temas muito sensíveis, principalmente a vocês, mulheres, como minoria, né? Minoria em direitos, né? E é uma série, assim, que mostra a sensibilidade do ser humano de uma maneira muito bonita. Eu acho que a doutora Vera pode indicar, porque ela é uma pessoa que eu vejo muito sobre isso.
E eu espero que vocês gostem, é uma série muito bacana. Maravilhosa. É aquela que você dá pra maratonar. E não foi cancelada, tá, gente? Foi renovada, vocês vão ver, elas vão falar assim, nossa, 1 hora o episódio, gente. É o delícia puro assistir. suco do É entretenimento. diversão. Isso, é uma delícia. Maravilhosa, Ai, ai. vale a pena. E aproveitando a deixa, você falou que é advogada, que o papel é de uma advogada autista. Sim. A gente tem agora um dia importantíssimo, né? Que é o dia da conscientização sobre o autismo aqui em Pouso Alegre. Agora, a primeira semana do mês de abril é voltada para isso. E o assunto do ManduCast da semana que vem é autismo. Você pode falar assim, eu não tenho nenhum autista em casa, então eu não vou assistir. Pelo contrário, a gente tem uma grande parcela da população que nem foi diagnosticada com autismo, mas pode ter até grau leve do espectro autista, que é assim que é o termo correto, né? E esse assunto vai ser muito bom ser tratado para a gente saber como lidar com as pessoas que têm o espectro autista, mas também para identificar, peraí, será que eu também estou aí no meio desse público? Então convido você também a participar do podcast na próxima quinta-feira. A gente vai ter médico, vai ter público também do coletivo aqui do Brilho Azul, que é o coletivo dos pais e mães de autistas em Pouso Alegre. Fiquei sabendo que só os que fazem parte do coletivo são cerca de 220 autistas aqui no município. Só os que fazem parte do coletivo. Fora tantos outros, que a gente infelizmente não tem o senso de inclusão, né? Vou deixar esse assunto pra semana que vem. Sem spoiler. Sem spoiler. Mas então convido você também a participar. E eu agradeço mais uma vez Eu que a advogada extraordinária. Né? Participou. É que eu falo, mas dá gosto mesmo de conversar, né? Contigo, ver esses assuntos retratados no seu artigo. Agradeço por você fazer parte aqui, né, do nosso hall de colaboradores do Terra do Mandu. Eu que tirando agradeço. as dúvidas sempre do pessoal. Demais pelo convite. Amei. Nossa, muito bom mesmo. Acho que é uma troca de experiência, de energia. É uma troca de... Né, essa energia toda. De sorrisos. De abraços. Eu adoro abraçar, né? Então, assim, muito legal. Achei, assim, que foi muito gratificante, de coração. Toda a minha gratidão por vocês, sempre. Já nos conhecemos lá da rádio. Já temos um caminho aí. E eu sei que vamos longe ainda, se Deus quiser. Muito longe, se né? Deus quiser. Gratidão, Amém. Obrigada. E boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Wirata. E obrigada Tamo junto. todo mundo que participou. Obrigada, Henrique Cabeleireiro. A última deixa, você falou que ontem comentaram. Quem comentou mesmo? Se eu não me engano, foi a Eva Hilda, comentou no Mandu News. Falou, nossa, o cabelo da Nayara tá tão lindinho. É que além do corte que eu fiz recentemente lá no Henrique Cabeleireiro, você já confere aí o telefone dele, eu fiz as mechas renovadas agora com ele. Então, se você quiser... A gente tá falando de referência, de experiência, de gratidão, de pessoas que têm esse conceito no mercado. Então, se você tá procurando um cabeleireiro de referência aqui na região, não tô falando só de Pouso Alegre, não. O Henrique Cabeleireiro tem um salão na rua Coronel Herculano Cobra, no centro de Pouso Alegre, centrão mesmo, a rua da Agência Central dos Correios. E você pode também ter aí, né, os serviços dele ao seu dispor. É só entrar em contato e agendar aí pelo telefone. Henrique Cabeleireiro aqui em Pouso Alegre, atendendo o pessoal da região toda. Beijo, obrigada, Henrique. Ótima noite pra você. E eu vou ficar aqui, porque ainda tem mais bate-papo, só que agora nos bastidores. Um beijo pra todo mundo. E quem não ganhou presente, que se cuide, porque teve gente que foi embora antes e a gente ganhou um presente. O Maxon foi pegar a Isabela, né, no casal da sogra Sinto dele. muito. Mas, Maguinho, pode deixar que a gente recebeu um presente. Isso. Vamos consumir por você. Muito obrigada. Beijo pra todo mundo. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada.